Bom dia, Primeira Igreja Batista No Encantado. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para essa manhã de 11 de novembro no ano de 2020. Eu vou checar aqui no Facebook para ver se o som está a contento. Só um instantinho. Deixa eu entrar aqui na página da Primeira Batista aqui. Já olhei o meu rostinho, deixa eu ver o som. 11 de novembro do ano de 2020, eu vou checar aqui. Ó, o som tá ótimo, com a graça de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos na tua presença. Eu e a tua igreja nos reunimos mais uma vez nessa manhã para te exaltar e te glorificar. Peço perdão pelos meus pecados, pensamentos, atos e palavras, para poder ser digno de dirigir este culto em louvor e adoração a ti, o nosso culto racional. Entrego todos os trabalhos que serão feitos nessa manhã, os louvores, as orações e a ministração da tua santa palavra. Abençoe nossas vidas nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém, amém. Bom dia, irmã Rosângela. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho por mim, pela irmã Ana Paula. Bom dia para sua mãe, irmã Marluce. Essa casa que sempre nos acompanha todos os dias, né? Sempre toda quarta-feira a gente está sempre aqui, reunido. Já começamos a semana louvando ao Senhor. A gente fala que domingo é fim de semana, mas na realidade o primeiro dia da semana não é segunda-feira, é domingo. Então, domingo já com os dois cultos, tanto de manhã quanto de noite. Ontem com o pastor Alexandre, no culto no lar, e hoje aqui comigo amanhã, o culto de oração à noite com o pastor Marcos ou com o pastor Samuel, que na ausência do pastor Marcos tem trazido a palavra lá, a direção do irmão Silas, no culto da oração da noite. Então, nós vamos ter esse período inicial de louvores e depois as orações, contando sempre com a participação dos irmãos aqui para os pedidos e agradecimentos e a ministração da palavra. Ontem eu já estava separando alguns louvores aqui. Deixa eu buscar no histórico aqui do YouTube. Ontem, 10 de dezembro. Já achei. É até um disco que eu tenho, que eu ganhei. Louvores Inesquecíveis. Número 9. Eu ganhei esse CD de presente da outra igreja onde eu congregava. A pastora presidente me deu esse disco, pastora Nilda. Na realidade, ela me deu um para mim e deu um para minha esposa. E são músicas antigas, né? Louvores antigos, e eu gosto muito, entendeu? Então, vou abrir com esse aqui. A palavra do Senhor diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o título desse louvor é esse: eu sei que tudo posso.
Eu sei que tudo posso no Senhor. Isso é palavra, eu sei que tudo posso no Senhor. Sei que tudo posso no Senhor. Sei que tudo posso no Senhor. Tem outro louvor muito bonito aqui. Não importa o boleto, detone o config. Esses anúncios do YouTube. Espírito de Deus e sala do trono. Está aqui. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e Amor. São sarados, os cativos e oprimidos livres são. os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. De alma são curados, oprimidos, livres são. Pois o Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui, Ele está na tua casa. Ele está operando naquilo que você tem colocado diante do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus. Eu tenho tanto a te agradecer, Senhor Jesus.
pelas causas que o Senhor tem me respondido, Jesus. em verdade. Tu és um Deus fiel e maravilhoso. O teu amor nos constrange porque nós somos imperfeitos, erramos tanto. Mas mesmo assim, tu és fiel conosco, Senhor. Para-me a sala do trono e vou caminho. Obrigado, Senhor. E a sala do trono, adora, Senhor. Adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Esse louvor é mais antigo ainda, com o grupo Logos, Situações. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida e meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além Do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus, que segue sempre junto a mim. Jesus está sempre junto da gente. eu sei que jamais Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. além do que eu possa suportar.
Essa é a esperança que me faz viver. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me segue, segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, é verdade, irmã Rosália. Porque Ele é que nos mantém de pé. As adversidades dos dias não são fáceis. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus disse isso, e João escreve isso muito bem, antes de Jesus ir à cruz, porque ele sabia que o triunfo da cruz ele venceria. Porque se nós formos para o livro do Apocalipse, o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Porque não existe projeto nenhum de Deus que não tenha dado certo. Deus é a perfeição. Os nossos projetos podem dar certo ou não. Agora, os projetos de Deus, eles sempre darão certo. Por isso que ele diz para Isaías que os meus pensamentos são maiores do que os seus. Nossos pensamentos, nossos projetos são limitados, é no nível humano. Agora, os projetos de Deus é no nível do Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos para o nosso período de oração. Eu tenho sempre as orações que eu faço toda semana por pedidos. E quem tiver os pedidos para colocar, podem colocar, fiquem à vontade. Eu sempre anoto aqui, de acordo com a solicitação de cada um. Eu oro pela política, pelo governo, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que orar pelas autoridades, independente da nossa preferência, entendeu? Que toda autoridade é constituída por Deus. Houve eleições recentes nos Estados Unidos e a gente ora no sentido que haja harmonia lá, seja qual o vencedor, para que haja harmonia, entendeu? Como a gente também pede, porque vai ter eleição agora no final de semana próximo, também a gente pede a Deus que haja harmonia também, porque há uma disputa de poder muito grande e isso não pode ser. Quem governa tem que governar para o povo. As pessoas sofrem muito por causa de interesses que não são os interesses das pessoas. E essas pessoas que governam, por mais que elas às vezes não saibam, elas também vão prestar conta diante de Deus. Porque está certo que a palavra do Senhor diz que perdoa o pecado da ignorância, mas isso, quando a Bíblia fala sobre isso, está falando justamente quando a gente se converte dos pecados que a gente cometeu antes da nossa conversão. A palavra do Senhor, quando diz que cada um dará conta de si, está falando de todos, está falando de justos e de ímpios. Está falando de toda a população da terra. Ninguém vai fugir diante do trono de Deus. Então, todos esses que alcançaram locais altos, conhecedores ou não da palavra do Senhor, prestarão conta diante de Deus pela autoridade que foi confiada. Você vê a questão da história de Nabucodonosor. Daniel foi amigo dele primeiro. Ele
Deus usou Daniel e ele passou a confiar em Daniel, mas só que Nabucodonosor achava que tudo que tinha na Babilônia, todo aquele esplendor da Babilônia, era fruto das suas mãos. E Deus colocou ele como um animal, colocou um espírito de loucura nele, entendeu? Para que ele visse que Deus é que eleva o homem e Deus também faz o homem decair também. Então é isso, nós temos que estar muito atentos à questão disso. Eu na vida, eu tive várias posições em áreas de trabalho, em empresas, e já tive uma empresa que eu trabalhei quase 20 anos, eu tive vários cargos ali. E Deus fez experimentar o outro lado, o lado de autoridade e o lado subordinado. E eu dizia sempre assim, que o lado da mesa muitas vezes é vantajoso para um e não tem vantagem para outro, mas às vezes o destino acaba mudando você de lugar. Então você não deve tratar os outros como você não gostaria de ser tratado. Então vamos para as nossas orações. Aqui a irmã Rosângela pede para o seu neto. Nós estamos orando toda semana por isso, pela sua filha. Pede também pela cura dos pulmões da sua sobrinha Rafaela. Pede pelos enlutados, pelos pastores, pelos enfermos, pelo pastor Alexandre, que toda quarta-feira já está fazendo a quimioterapia, né? Janil e Gilmar, que são os irmãos do pastor Samuel, e também pede isso em oração. Então vamos começar. Senhor nosso Deus e Pai, nós aqui apresentamos os pedidos da tua serva, a irmã Rosângela, para o seu neto. Seja totalmente liberto do mundo, Pai, porque os apelos desse mundo de nada servem. Eu sou testemunha porque eu vivia nesse mundo e o Senhor, graças a Deus, me tirou dele. E eu te glorifico todos os dias pela mente que o Senhor me deu, que é a mente de Cristo. Coloque esta mente na vida do Mateus, Pai, para que ele enxergue a tua glória, enxergue o teu poder, enxergue a tua ação salvadora, de que a verdade do Evangelho é a única verdade a ser seguida, Pai. Pedimos também pela sua filha voltar pelos caminhos do Senhor, porque assim como o filho pródigo, às vezes a gente se sente sem rumo. E o filho pródigo, o Senhor colocou na mente dele que ele deveria voltar para a casa do Pai. Faça isso na vida dela. Colocamos também a vida dos enlutados, Pai, que só o Senhor pode consolar. Recentemente, o irmão Paulo perdeu seu irmão e nós oramos aqui por toda a família. Eu também ainda sinto falta do meu pai, mas graças a Deus o Senhor tem trabalhado no meu coração e isso eu tenho me recuperado cada vez mais. Trabalho no coração da minha mãe, que também sente muita falta dele, na vida da irmã Ana Célia, que também sente muita falta. Então os enlutados são pessoas que nós pedimos muito aqui, Pai. Pedimos aqui também por todos os pastores, por todos os enfermos, pelo pastor Alexandre, que está nessa bateria de quimioterapia toda quarta-feira. Pedimos pelo Janil e Gilmar, pela cura deles, que são irmãos do nosso querido pastor e capelão Samuel. Pedimos pela cura da irmã Ana Paula, minha esposa, é verdade. E também peço por mim também, porque por mais que eu esteja aqui toda quarta-feira, eu tenho as minhas limitações, a minha ausência da igreja ela é justificada justamente tanto minha quanto dela por causa de nós sermos grupo de risco. Eu saio muito pouco de casa, o pouco que eu saio é para ir no comércio, ou na casa da minha mãe. Às vezes converso com uma ou duas pessoas assim,
próximo da casa da minha mãe, o Senhor sabe disso. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos aqui também, Pai, pela cura dos pulmões da Rafaela, que é sobrinha da irmã Rosângela Gadelha. Só o Senhor para trabalhar, que ela respire melhor. Haja ali, porque o Senhor é Deus da cura. A sua palavra diz que o Senhor levou sobre si toda enfermidade, toda dor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oramos também para que chova em lugares onde estão tendo as queimadas. O Brasil tem sofrido muito com isso. Períodos de seca na Amazônia, no Pantanal. Te pedimos para isso, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos pelas autoridades desse país, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, federal, estadual e municipal, para que o Senhor venha agir nessas mentes que estão da autoridade do nosso país. Os militares, as forças especiais, as forças auxiliares, as prefeituras que vão ter eleições de prefeitos e vereadores, para que sejam eleitos segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro pelos médicos, pelos enfermeiros, todos os hospitais, tanto da área pública quanto da área privada, que o Senhor guarde essas pessoas, Pai, e também aos enfermos do Covid, e coloque também juízo nas pessoas, porque com essa flexibilização muitas pessoas estão se relaxando do asseio pessoal, as pessoas estão andando na rua sem máscara, estão perdendo a noção de que o contágio acabou e não acabou. Dê juízo a todos nós, para que nós tenhamos que agir com responsabilidade. Oramos por cada ministério da nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, pastor Marcos, pastor Alexandre, pastor capelão Samuel, liderança da igreja, corpo diaconal e membresia. Oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oramos aqui também pelo irmão Carlos Alberto e Holanda, pelo irmão Carlos Nelson e pela irmã Glória. Em nome de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, e pelo irmão Júlio Moncalvo, que é sempre um pedido da sua filha, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Essas são as orações de pedido. E agora nós vamos para as orações de agradecimento, que também fazemos aqui toda quarta-feira. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e com ações de graça queremos te agradecer pela nossa vida, pela tua graça, a salvação que o Senhor nos deu, por sua graça, porque nós não merecíamos. Queremos agradecer pela nossa igreja Batista no Encantado, pela vida do pastor Marcos, pela vida do pastor Alexandre, pela vida do pastor Samuel, por todo o corpo diaconal, toda a liderança da igreja. Irmã Rosângela Genai, que fez aniversário recente. Irmã Ana Marcele também, que fez aniversário recente. Abençoa essas vidas, ó Pai, que também são preciosas diante de Deus, com mais um ano de vida, dando saúde. Agradecemos por todas essas vidas, Pai. Agradecemos por coisas que o Senhor tem feito. Eu agradeço pelos meus vizinhos, pelos meus amigos. Agradeço pela minha família, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meus filhos, meus sobrinhos, minha esposa, por toda a minha família. Agradeço pelo ministério que o Senhor me confiou. Agradeço por esse trabalho aqui que o Senhor está me dando toda quarta-feira, de dirigir esse trabalho
e atingir as vidas que precisam ser atingidas, junto com os meus irmãos pastores, em todos esses trabalhos que são feitos online aqui na página da nossa igreja, seja apenas da nossa casa ou também presencial. Isso tudo é motivo de gratidão. Por isso eu oro e te agradeço em nome de Jesus, agradecendo pela nossa salvação, pelo ar que respiramos, pela nossa visão, pelo nosso caminhar e pelo nosso falar. E ouvir a pedido da irmã Rosângela Gadelha, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu, como gosto muito de olhar a internet para ver muitas coisas, agora de manhã, como de costume, acorda, faz a higiene pessoal, tudo aí, já estava olhando algumas coisas, então eu estava vendo um pastor. Não assisti tudo porque não deu tempo, porque senão ia atrasar muito aqui. Um pastor presbiteriano que eu gosto muito, que é o pastor Ageu Magalhães, falando uma palavra interessante, e eu vou em cima desse versículo dele. E depois eu vou para Atos dos Apóstolos. Mas primeiro eu quero ir nesse versículo dele. Eu pediria para os irmãos abrirem no Evangelho de João, capítulo 8. Todo mundo conhece esse capítulo do Evangelho de João? Era justamente o que o reverendo Ageu Magalhães estava pregando lá. Era João 8,31. Todo mundo conhece João 8,32, que é: conhecereis a verdade vos libertará. E o 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele estava em cima do 31, que diz assim: Jesus dizia aos judeus que criam nele, porque tinham os judeus que acreditavam nele e os judeus que não acreditavam nele. Assim como hoje existem judeus que acreditam nele e tem uma maioria de judeus que não acreditam ainda em Jesus, mas vão acreditar um dia. Porque isso é dito na palavra dos remanescentes. Paulo fala sobre isso em Romanos, fala lá no capítulo 9, e no capítulo 11, depois que completar a plenitude dos gentios, entendeu? Então haverá uma grande conversão de judeus, mas isso tem acontecido desde a época de Jesus, mesmo depois que Jesus ressuscitou, e mentiram dizendo que roubaram o corpo de Jesus, para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, para dizer que Jesus tinha ressuscitado. Então, Jesus está dizendo aqui aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Então nós vamos começar por aqui agora. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor me deu esta manhã. E em nome de Jesus peço a teu Espírito de Deus que ilumine a minha mente e a mente do teu povo acerca da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Se a gente voltar um pouco aqui, no 30 ele diz assim: dizendo ele essas coisas, muito creram nele. Que coisa que ele estava dizendo? Jesus, ele começa o capítulo 8 falando da questão da mulher adúltera. Pegaram ele fizeram uma armadilha para Jesus. Que armadilha foi essa? A lei de Moisés dizia que quem fosse pego no ato do adultério, a punição da lei de Moisés era o apedrejamento. Obviamente eles devem ter pego esta mulher nessa situação e trouxeram esta mulher para Jesus. Todo mundo conhece essa história de que esta mulher estava ali diante dele, todos estavam com pedras na mão,
Jesus começou a mexer no chão, chegou a pegar a pedra e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí todos ficaram constrangidos e desistiram de aplicar a lei. Paulo, que é o doutor do gentismo, ele primeiro pregava por judeus, depois pregava por gentios, que ele fala da questão do fim da lei é Cristo, que ele fala que o cumprimento da lei é o amor, né? O resumo da lei é o amor. Ele diz que a lei é boa. Em nenhum momento, muitos, às vezes, acusam certas pessoas que pregam as doutrinas da graça, falar vocês são contra a lei de Moisés, como acusavam Paulo de ser contra Moisés, acusaram Estevão disso. Em nenhum momento. Paulo diz que a lei é boa, mas quem usa ela com legitimidade. Não só ali na época de Jesus, como na época de Moisés, quem era isento, porque na realidade a lei era atribuída a Moisés, falava-se lei de Moisés, mas a lei era de Deus. O problema daquela comunidade de fariseus, de saduceus, é que você tinha ícones, nomes que eles não admitiam. Eram nomes intocáveis. Então, o nome de Moisés era intocável, o nome de Abraão era intocável. Jesus disse: antes de Abraão eu sou. Isso causou um alvoroço danado. Porque é verdade, Jesus não estava mentindo. Jesus em carne, ele nasceu de mulher. Só que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então era o Deus encarnado no homem, então ele podia dizer: antes de Abraão eu sou. Jesus foi o primeiro a chamar o nosso Deus criador de Pai. Ninguém chamava Pai, era Abraão. Que Abraão significa Pai de nações, que antes se chamava Abrão, que era grande pai. E chegaram a chamar Jesus de blasfemo por ele dizer que era o Filho de Deus. Podemos nós também sermos chamados de blasfemos porque nós somos adotados como filhos de Deus em Jesus Cristo. Todo aquele que recebe a Jesus é adotado como filho. Existe uma adoção espiritual. Então Jesus ele começou a falar para essas pessoas aqui, dizendo essas coisas. Ele fala da questão da mulher adúltera e depois ele fala um discurso sobre a sua missão. Olha aqui no verso 12. Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele começa a falar sobre todas essas coisas. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E aí pergunta: onde está o Pai? E ele diz: se não me conheces a mim, nem a meu Pai não conheces, porque ele e o Pai são um só. Então tudo isso que ele começa a falar, dizendo todas essas coisas, muito creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos.
capítulo 2, depois do dia ali de Pentecoste, do derramamento do Espírito de Deus, do discurso de Pedro, explicando que ali estava... bom dia, irmão Marcos, Deus abençoe, que estava se cumprindo a profecia de Joel. Ele começa a falar aqui no verso 41, de sorte que foram batizados de bom grado e receberam a sua palavra naquele dia, e alegraram-se quase 3.000 almas. Olha que coisa interessante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É nisso que eu quero colocar aqui. Doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? O que Jesus ensinou. Os apóstolos começaram a repetir tudo que Jesus ensinava. Jesus não estava falando ali: eu sou a luz do mundo, eu testifico de mim mesmo, eu e o Pai somos um. Aquele que me ouve, que ouve a minha palavra, não vive trevas. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Não naquele capítulo, naquela situação lá de Marta, na ressurreição de Lázaro, né? Mas todos esses ensinamentos, tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos, que foram ali os 12, tirando Judas, substituído por Matias pelo colégio apostólico, Judas Iscariote, que foi o que o traiu, e Matias foi substituído. Então aqueles 12 perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, até o dia de hoje nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Até Paulo, que se considerava o menor dos apóstolos, porque ele não era um dos 12, mas ele disse que se considerava um aborto da natureza, ele veio fora do tempo, ele veio depois, lá pelo capítulo 9, quando fala que ele está indo para Damasco com carta do sumo sacerdote. Ele era discípulo de Gamaliel, ele era fariseu, ele era doutor da lei, ele era da tribo de Benjamim. Então ele vem e se converte. Então ele disse: eu não sou maior, eu me considero menor do que os apóstolos, mas ele também é apóstolo de Jesus, porque ele viu a Jesus indo para Damasco. Jesus disse para ele assim: Saulo, por que me persegues? Ele ficou sem enxergar 3 dias. E depois um homem chamado Ananias foi à casa dele e tocou-lhe nos seus olhos e caíram como escamas, ele voltou a enxergar. Então, tanto os 12 apóstolos daquele novo colégio apostólico, que é Matias no lugar de Judas Iscariote, e os outros 11 que seguiram Jesus no seu ministério aqui na terra, mas Paulo, essa doutrina dos apóstolos é a doutrina que vem até os dias de hoje. Naquela época, a doutrina dos apóstolos, os livros do Novo Testamento ainda não haviam sido confeccionados. Nem os 4 evangelhos, nem o livro de Atos, nem as cartas de Paulo, nem as outras epístolas, nem o livro do Apocalipse. Porque ali ainda era por volta dos anos 30 e poucos, quase 40, da era cristã. O livro de Marcos parece que é o evangelho mais antigo, surgiu pelo ano 40 e pouco. E aí tem os outros livros de Paulo dos anos 50, os evangelhos, tanto de Mateus quanto de Lucas, também pelos anos 50. O Evangelho de João já é depois da destruição do templo. Aliás, todos os livros de João são depois da destruição do templo, que é no ano 70
tanto o Evangelho quanto as 3 epístolas e o livro do Apocalipse que ele escreve no exílio da ilha de Patmos. As outras cartas são escritas assim, anos 50, anos 60, e o livro de Atos também, na mesma época. O livro de Atos ele é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Eu não estou dando datas precisas aqui, porque eu não tenho elas e eu não guardo. Apesar de eu conseguir guardar muitas coisas na minha cabeça, eu não consigo guardar essas datas com precisão. Eu estou jogando no ar, assim, mais ou menos para a gente ter um panorama dos escritos. Então, porque Lucas ele era médico, e o único escritor gentio, quer dizer, o único escritor não judeu do Novo Testamento, ele está fazendo um relato. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, quer dizer, aquela comunidade, no partir do pão, que é a ceia como nós conhecemos, só que a ceia deles era diferente, eles tinham uma comemoração, isso é relatado em 1 de Coríntios capítulo 11, fala que era uma confraternização. Estima-se que a ceia era mensal, por isso que Paulo fala, quem está com fome, come em casa, para que na hora da ceia o irmão não fique sem comer. Hoje a ceia é uma questão muito mais simbólica, porque é um pedaço de pão e um cálice de suco de uva, representando o vinho que era servido na época. Então ele fala que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, isso era muito importante. O que eu estou querendo comparar esse texto aqui com o que eu li lá de João? Porque Jesus estava dizendo para os judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. E aqui é a mesma coisa. Porque a doutrina dos apóstolos é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Os apóstolos, eles só deram continuidade ao que Jesus... eu quando estava atuante ainda na questão de missões na igreja, eu falava, o primeiro missionário foi o Senhor Jesus, ele foi o primeiro missionário, porque na realidade o apóstolo, porque lá em Hebreus capítulo 3 diz que Jesus, ele é sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. O apóstolo, ele é um enviado, ele é um missionário. Então Jesus, antes de todos os apóstolos, ele é o primeiro apóstolo, é Jesus Cristo. Então ele veio para pregar o Evangelho. O primeiro pregador do Evangelho foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que veio pregar as boas novas. João Batista preparou o caminho dele. Ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto. Ele estava preparando o caminho para Jesus. Para o ministério de Jesus. Jesus levanta seus discípulos e outras pessoas além dos 12, levantou 70 missionários. Pregou para a mulher samaritana ali, que a mulher samaritana foi pregar para os seus parentes e para pessoas da sua região ali. A Bíblia não conta, mas eu te garanto que ela foi pregar para outras pessoas ali. E não condenou, porque ela teve vários maridos, e aquele companheiro que vivia com ela não era marido dela, ele só disse que o pai procurava adoradores que o adorassem em espírito e verdade, porque ela dizia que eles adoravam nos montes, porque os samaritanos eram proibidos de ir a Jerusalém no templo para adorar, apesar de pertencer ao mesmo povo, mas o povo foi dividido por causa de Salomão ter permitido a idolatria entrar na casa de Deus. Cedido, ele na velhice cedeu a vários pedidos, ele não se tornou idólatra. Tem alguns pregadores que se equivocam nisso. Salomão nunca se tornou idólatra, ele permitiu a idolatria porque ele na sua velhice ele cedeu vamos dizer assim, fez alguns agrados às suas esposas gentias.
Isso não agradou a Deus. E Deus disse para ele que não dividiria o reino no tempo dele. Mas não fez isso por consideração ainda. Faço isso em consideração meu filho Davi, o meu servo Davi. Dividiu o reino, deu metade para o filho de Salomão e metade para o filho do servo de Salomão. Por isso que foi o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul tinha duas tribos, a de Benjamim e a de Judá. Por isso que Jesus, ele é descendente da tribo de Judá. Davi é descendente da tribo de Judá. Daí o nome de Judá veio Judéia, daí o nome judeus. Hoje a gente chama de maneira pejorativa os cidadãos de Israel, que na época bíblica eram chamados de israelitas, hoje são chamados de israelenses, depois do reconhecimento do Estado de Israel pela ONU em 1948, são chamados de israelenses. O certo na época de Cristo era chamar ele de hebreus, por isso que não existe autoria, não se sabe quem escreveu a carta aos hebreus, era a igreja de Jerusalém, hebreus, não judeus. A gente, às vezes até Paulo comete essa coisa, fala de judeus e gregos, porque o que acontece? Judeus está falando só da tribo de Judá, e os da tribo de Benjamim e as outras tribos, que seria o reino do norte. A Samaria compõe isso, que seria o antigo reino do norte. As 10 tribos que confirmavam o reino do norte. Esses reinos que brigavam entre si se tornaram inimigos, mas é o mesmo povo. A gente não vê nada de diferente isso no cenário político hoje. Não só no Brasil, mas em vários lugares no mundo. O mesmo povo dividido por interesses políticos. Isso já acontecia naquela época, não. Deus permitiu a divisão e eles, ao invés de se unir, eles se mantiveram na soberba da divisão do povo. Foram para o cativeiro babilônico, voltaram do cativeiro babilônico depois de 70 anos, mas continuaram com o mesmo sentimento dividido. O judeu tinha preconceito contra o samaritano, mas eram todos o mesmo povo, só que o samaritano tinha misturas gentílicas nos seus costumes. Por quê? Porque vivia separado da comunidade de Israel. Por quê? Por causa dessas coisas. Mas foi por causa do pecado de um que tudo isso aconteceu. Tem sempre o pecado na história. E quem que vem para corrigir o pecado? Jesus Cristo. Então por que eu estou dando essa volta toda? Para a gente poder compreender a questão de província da Judéia, porque a Palestina antiga, a Israel antiga era Galiléia, Samaria e Judéia. Judéia vem de Judá. Então, quando juntou Benjamim e Judá, se tornou Judéia. Daí o termo judeus. Porque os fariseus, os saduceus, eles se achavam o suprassumo de tudo. Os publicanos também eram judeus, também, mas os publicanos cobravam imposto para Roma e faziam caixa 2, 3, 4, entendeu? Já contei muito dessa história aqui para vocês, entendeu? Então a questão é essa. Voltando para a palavra, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O perseverar na doutrina dos apóstolos é o mesmo que Jesus fazia. Jesus disse assim, em João 8:31. Se vocês permanecerem na minha palavra, quer dizer, se vocês acreditam no que eu ensino, se vocês cumprem o que eu ensino, se vocês seguem o que eu ensino, vocês são meus discípulos. E ele não estava falando só para os 12, estava falando para todos os judeus que estavam ali reunidos. E Jesus começava a pregar assim, tinham pessoas, tudo tal. Então, no começo da igreja, não era diferente. Toda a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é viver em congregação. E quando eu falo viver em congregação, não é viver preso na igreja, não. É o sentimento comunitário.
que muitas pessoas não estão podendo se deslocar para a igreja local, como é o meu caso, por questões de segurança por causa da saúde, por ser grupo de risco. Muitas pessoas estão na mesma situação do que eu, ou são idosos ou têm doenças crônicas. Então, o que acontece? Mas eu mesmo aqui de casa, eu vivo em comunidade, eu tenho acesso a tudo que acontece na igreja através da página da igreja, através do grupo de WhatsApp, e eu sempre estou em contato com o pastor Marcos ou com o pastor Alexandre pelo WhatsApp, com alguns irmãos da igreja também. Então Deus criou a tecnologia a nosso favor. Quando ele fala lá para Daniel que muitos correrão para um lado do outro e a ciência se multiplicará, muitos colocam, a ciência, esse avanço da ciência é coisa do diabo. Meu Deus, não dê ao diabo aquilo que não é dele. A ciência pertence a Deus. Se utilizam mal a ciência, Deus não tem culpa disso. Se tem coisas ruins na internet, se tem coisas ruins na televisão, isso não é culpa de Deus. Isso aí é culpa do homem que permite ser usado o avanço tecnológico. Meu pai falava muito isso, que o homem utiliza o avanço tanto para o bem quanto para o mal. Deus criou tudo é bom. Tudo que Deus faz é bom. Você pega o livro do Gênesis, lá no início, né, era tarde e manhã do primeiro dia, e ele falava, tudo era bom. Por quê? Porque tudo que Deus cria é bom. E Deus avança a tecnologia, Deus dá inteligência ao homem para avançar, ao ponto de hoje eu ter um estúdio de televisão. Isso aqui praticamente é um estúdio de teledifusão. É teledifusão que eu estou fazendo aqui. Tem uma câmera, eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, que isso era feito nos anos 50, pelas emissoras de televisão que existiam. No início dos anos 50 era a TV Tupi, que hoje não existe mais. Não existia videotape, então os programas eram transmitidos ao vivo, aí não gravava. Depois passou a existir o videotape nos anos 60, aí começaram a editar as transmissões ao vivo, aí poderiam gravar para não haver erros, essas coisas todas, entendeu? Aqui, meus irmãos, não tem videotape, não tem CD, simplesmente essa transmissão ao vivo ela já está sendo gravada. Quando eu apertar concluir na câmera, já está editado na memória da página da PIB, e posteriormente o pastor Marco vai colocar esta gravação à disposição no YouTube. Isso é bênção de Deus? É bênção de Deus, porque você na sua casa pode ter o avanço disso. Então, a doutrina dos apóstolos continua até os dias de hoje com a tecnologia. Aquilo que começou ali, Jesus falando com uma pessoa ou outra, com aquele povo, sem microfone, sem nada ali, e a doutrina dos apóstolos, os apóstolos falando com aquela comunidade que começava a crescer ali em Jerusalém. Depois vem Paulo com Barnabé lá em Antioquia, depois as cartas de Paulo, as igrejas que eles fundaram na Ásia e na Europa, os 2000 anos de cristianismo. Antigamente você via pregações de grandes conferencistas aí, gravados em videocassete, né? Eu mesmo aluguei muitos, tanto de pregadores brasileiros quanto de pregadores internacionais. Aluguei muitas fitas de Marco Feliciano, aluguei muitas fitas de Benny Hinn numa livraria evangélica lá numa galeria no Meia. Era fita de vídeo, depois foi DVD. Não, eu já peguei já com DVD, tô falando besteira aqui, não, já peguei com DVD. Eu sei que tem pessoas que pegaram fitas de vídeo, passaram para DVD. Eu já cheguei alugando DVD.
Já foi por volta de 2006, 2007. Mas teve muitas dessas gravações que eram editadas com, com fitas de vídeo. Irmã Céia, eu tô vendo o seu rostinho aí, Deus abençoe. Eu vi um outro rostinho aí, eu não conheci, porque apareceu muito rápido. Então, o que que acontece? Todo esse avanço tecnológico, aí hoje você tem uma outra coisa aqui, ó, que é maravilhosa, ó. Pendrive. Bota música em MP3, bota vídeo, bota foto, tudo e tal. Você quer fazer uma reunião na sua casa? Antigamente você queria fazer uma festinha na sua casa, você, aquele monte de LP, de fita, depois foi o CD. Agora não, aqui ó. Bom dia, irmã Selma. Deus abençoe. Aqui, ó. Eu com a internet, eu quase não pego os meus CDs, meus discos, pois eu tenho muito desses louvores em disco, mas eu acesso por aqui. Músicas que eu gosto, entendeu? Eu acesso por aqui. Isso tudo é bênção de Deus. Então, a doutrina dos apóstolos, ela persevera através da palavra, entendeu? Eu abro aqui porque eu gosto de abrir, porque a minha Bíblia ela é toda cheia de observação, eu faço algumas anotações, mas se eu quisesse aqui, eu abria uma portinha e pegava a Bíblia online aqui. Podia olhar por aqui. Já aconteceu comigo na igreja de eu não levar a Bíblia junto comigo, e na hora do pastor, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo tal, no versículo tal, no livro tal, e eu acessar pelo meu celular. Isso é bênção de Deus nas nossas vidas. E a doutrina dos apóstolos, ela persevera assim. Já teve época, há anos atrás, que não tinha essa tecnologia, não tinha, o cristão não tinha a Bíblia na sua mão. Quando Constantino parou as perseguições, ele mandou fazer 10 Bíblias. Nessa época não tinha prensa, né? Na época de Lutero, ele teve a prensa de Gutenberg ao seu favor. Na época de Constantino, ele pegou os copistas da igreja, mandou fazer 10 cópias manuscritas. Você imagine fazer 66 livros da Bíblia, tudo escrito à mão. Imagina se fosse hoje. Para vender. Você vai lá na Uruguaiana, lá, eu já comprei Bíblia lá, eu e minha esposa, aquelas lojas, Bíblia de tudo quanto é formato, de tudo quanto é tamanho. Tem essa aqui que um irmão deu para minha esposa, que a minha esposa gosta de letra grande, aqui, ó. Aqui, ó. Olha o tamanho dela, ó. 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 Olha o tamanho das letras. Dá para ler até sem óculos. Então você vê, na época de Constantino é século IV. Então ele mandou fazer 10 Bíblias. 10. Tudo manuscrito. Então do século XVI é que começou mesmo assim, o Lutero ele traduziu o Novo Testamento para o alemão e mandou imprimir. E não tinha versículos, só tinha capítulos. Depois é que foi incluindo os versículos. Quem incluiu os versículos, a gente fala muito dos nossos irmãozinhos católicos, tem gente que chama de idólatra, aquela coisa toda, mas agradeça aos católicos a inclusão dos versículos. Quem criou a exegese, a ciência da interpretação da Bíblia, das Escrituras Sagradas, a teologia, tudo isso vem deles. Tudo vem dos pais da igreja, que já foi antes dos católicos, entendeu? E depois vem com eles. Lutero não quis se levantar contra a igreja católica. Lutero ele quis fazer uma reforma. Só que eles lá não quiseram. Então ele fez uma reforma e ele teve que romper com a igreja de Roma. Só isso.
Mas lá tem muitos benefícios. Grandes escritores, grandes doutores, entendeu? Agostinho de Hipona, que é conhecido, o bispo Agostinho de Hipona, que é conhecido como Santo Agostinho, é um grande contribuidor para a nossa teologia, tanto católica quanto protestante, quanto evangélica. Grandes denominações evangélicas têm admiração de Agostinho de Hipona. Santo Irineu, que é citado no século II, foi discípulo de João, da ilha de Pátimo. É também um pai da igreja. Combateu o gnosticismo, como João também combateu o gnosticismo. Chamava eles de espíritos do anticristo. Então, tudo isso a gente tem que ter imparcialidade, isso independente de doutrina, isso independente de interpretação, que são as mais variadas, mas respeitando uns aos outros. E isso também é perseverar na doutrina dos apóstolos. Se a palavra de Deus chegou para mim e para vocês, é por isso. Primeiro Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. E os apóstolos, que o povo perseverava naqueles ensinamentos dele, na comunhão, no partir do pão e nas orações, isso chegou até nós nos dias de hoje. Amém? São 10h21, vamos encerrar com a oração e a bênção apostólica. Espero que essa palavra tenha edificado a vida de cada um. A irmã Rosângela disse: não é mole, haja mão para aguentar escrever. Mas tinha muitos copistas e escribas. Essa tradição de escriba, isso vem desde a época do reino de Salomão. Por isso que na época dos fariseus, eu falei dos fariseus e dos saduceus e falei dos publicanos, e esqueci de falar dos escribas. Os escribas também, na época de Jesus, eles eram os responsáveis por isso. Era a profissão deles, eles tinham que conhecer idiomas, essas coisas todas. E a igreja medieval tinha muito deles, entendeu? E tradutores, um grande tradutor que a nossa Bíblia protestante rende homenagem a um português que se converteu ao protestantismo, da igreja da Holanda, que se chamava João Ferreira Almeida, e ele não traduziu a Bíblia sozinha para o português e para a língua latina. Ele traduziu com vários, mas esses vários tradutores e escribas atribuíram a João Ferreira Almeida, homenagearam porque ele tinha problema de saúde, ele foi para a Indonésia, lá para a ilha de Java, que diz que lá era um ambiente bom para eles se tratar, e atribuíram essa grande tradução que eu gosto muito. As atualizadas, as revistas, as corrigidas, a grande tradução João Ferreira Almeida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez, louvar e bendizer o teu nome por esse culto de toda quarta-feira, esse culto de oração, que é uma bênção para a minha vida, é uma bênção para a minha casa, é uma bênção para a nossa igreja, para as pessoas que nos acompanham aqui toda quarta-feira e as pessoas que acompanham essa gravação, que está sempre disponível. Te peço, ó Pai, que continue abençoando essas vidas ricamente. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com toda a igreja. Amém, amém e amém. A programação da semana sempre a mesma. Culto no lar toda terça-feira com o pastor Alexandre, às 19h30, direto da sua casa, com transmissão ao vivo. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, culto de oração da manhã comigo aqui, com transmissão ao vivo da minha casa. Toda quinta-feira, às 19h30, transmissão ao vivo presencial da nossa igreja, com restrição. Aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas, transmissão ao vivo, direto da igreja, presencial com
com restrição, tanto de quinta-feira como de domingo, direção do pastor Marcos Azen. Na ausência do pastor Marcos, na quinta-feira, o irmão Silas e o irmão Samuel, pastor, capelão, ficam à frente do trabalho. E no domingo, geralmente quando o pastor se ausenta, o irmão Gerard sempre traz uma palavra ou alguém que o pastor Marcos escala. E assim seguimos o trabalho. A escola dominical continua, uma turma só, se eu não me engano, né? Às 9 da manhã, também com restrições. Essa é a nossa programação de toda semana, perseverando na doutrina dos apóstolos, os ensinamentos do Senhor Jesus, para que nós permaneçamos na palavra do Senhor, para verdadeiramente sejamos discípulos do Senhor. Porque o Senhor diz: ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e guardar todas as coisas, né, que eu falei, né? E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma boa semana a todos e continue divulgando a nossa página no YouTube para que a gente tenha um mínimo de 1000 inscritos, para que a transmissão ao vivo não seja apenas pela página no Facebook, mas também pela página no YouTube. Amém? Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém.